Olá! No Entre Linhas de hoje, duas escritoras da nova geração que tratam da desigualdade social brasileira sob prismas diferentes. O da classe trabalhadora, representada no romance de Eliana Alves Cruz, e o da elite, personificada no livro de Clara Drummond. Para abrir um bate-papo com a escritora e jornalista carioca Eliana Alves Cruz sobre Solitária, cuja história acompanha a vida de duas mulheres negras, mãe e filha, e evidencia os resquícios escravocratas nas relações entre patrões e empregados. Antes de publicar o romance Solitária, você havia publicado 3 romances históricos. E o Solitária é ambientado no tempo presente. Por que essa mudança e que relação este livro tem com as narrativas anteriores? O livro Solitária, ele é uma fábula, uma representação, eu acho, dos nossos dias, porque ele se passa todo num edifício, um edifício de classe média alta, um edifício de pessoas ricas, e as personagens centrais são uma mãe e uma filha que trabalham nessa casa, né? Quer dizer, a mãe trabalha e a filha vai crescendo ali naquele ambiente. Tem o universo das pessoas que são os patrões e patroas e das pessoas que estão ali em situação de subalternidade. Então, tem sempre uma tensão nesse choque de convivências. E qual é a conexão com os outros romances, né? Os outros romances históricos? A conexão é que é um livro que questiona a liberdade. Quem, afinal, é livre, quem, afinal, é cativo, e cativo do quê? E quais as sobrevidas da escravização de pessoas no Brasil que temos hoje, na nossa contemporaneidade. Aqui, no Solitária, a gente está vendo o eco disso, né? O eco do que se passou nos outros romances. Entre a Eunice, que é a mãe, que é empregada doméstica nesse apartamento de classe alta, e a filha, a Mabel, que cresce ali, há uma ruptura, porque a Mabel, que é a narradora, tem uma outra forma de encarar a realidade, até pela história de vida dela, né? Tem a questão geracional, que eu acho importante colocar, até para tirar essas pessoas, essas personagens, do lugar heterogêneo que geralmente elas estão, tanto na literatura como no audiovisual, né? E são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com percepções diferentes de mundo, que viveram coisas diferentes, embora tenham um traço em comum muito forte, né? Tem uma convivência, uma vida, uma história de vida que estão ali imbricadas, né? Uma dentro da outra. E é sobre essa fissura que a gente está conversando, né, no livro, que a gente está falando, que a gente está aprofundando nessa solidão, que às vezes é uma solidão acompanhada. Porque, embora sejam mãe e filha, elas estão ali absolutamente sós, remoendo os seus problemas e um beco sem saída, né? Sem encontrar saída. Eu sempre tenho uma preocupação de humanizar, né? De dar a essas personagens e essas vidas camadas. Então, elas não são perfeitas, né? A Mabel tem um monte de defeitos, a Eunice também, um monte de questões. Eu acho que é isso que torna as personagens interessantes, né? Para quem está lendo e reais. Logo no começo da trama, tem um acontecimento sinistro ali nessa casa da elite carioca. Como é que isso, de alguma maneira, traduz também as assimetrias sociais? Um questionamento que eu acho que esse livro faz, e todos os meus livros, é sobre o direito à infância no Brasil. Quem, na verdade, é criança? Quando eu escrevi o livro,
eu fui fazer uma pesquisa na própria mídia. Um dos casos muito chocantes foi em 2020, né, o caso do menino lá de Recife, que caiu do 10º andar, enquanto a mãe foi fazer uma tarefa, cuidar dos cachorros, eu acho, da patroa. E a patroa tá fazendo unha, né? Fazendo unha, a criança solta, procurando, chamando pela mãe, a criança caiu do 10º andar, e esse caso está rolando até hoje, né? E até eu vi uma matéria sobre estratégia de defesa, culpando a criança. A criança era impossível, a criança era incontrolável, a culpa é da criança de 5 anos. Então, isso foi... E me escandaliza que as pessoas não se escandalizem. A literatura, ela consegue dar uma congelada nisso, né? Não, peraí, vamos parar e vamos olhar isso aqui. Vamos tirar uma foto desse aqui, né? E aí eu me inspirei nesse caso para o caso que acontece no livro. Não é exatamente da mesma forma, mas foi uma inspiração. Numa das festas que acontece nessa família rica, na casa de quem moram as protagonistas, o chefe da família, que é um homem rico, né, ele ouve Cartola, né, quer dizer, a música assim, ouvida pelas elites cultas, tal, é um dos maiores compositores populares brasileiros do Rio de Janeiro. O que você quis introduzir ali? É uma ironia, uma espécie de gesto de guerrilha cultural, assim? Vocês são da elite, mas o que vocês ouvem, colocam nas festas é a música do Cartola? Você é a primeira pessoa que pegou essa referência, assim, né, que está me falando. Eu acho que porque o que eu observo, né? Eu, Eliana, estou bem distanciada da vida da Mabel e da Eunice. Eu sou uma pessoa que fui criada na classe média, com as Camilinhas da vida, estudando na sala da Camilinha e convivendo com a Dona Lúcia. Então, eu conheço essas pessoas profundamente, né? Obviamente que eu não estou falando de uma pessoa em especial, é uma instituição brasileira, patroa, branca, uma instituição brasileira empregada negra, né? Tem ali uns arquétipos, né? Umas coisas que a gente construiu ao longo da nossa história. E aí o que eu observo, né, é que todo mundo gosta muito de consumir a cultura negra. O samba, os artistas, a moda, a vibe. Mas quem é que quer, na verdade, ser uma pessoa negra e enfrentar tudo que a gente enfrenta? O fato de eu ter sido colega de turma da Camilinha não fez com que a Camilinha me convidasse para ir na casa dela, né? Numa festinha de 15 anos. Eu acho que são sutilezas, né? E coisas muito nossas, muito da nossa realidade, e que, na verdade, a gente já viu isso em algum lugar, né? Não é à toa que você pegou isso, porque são pessoas muito descoladas, muito legais, elas gostam de tudo, elas são pessoas mais lá nas 4 paredes das suas residências, elas mantêm as mesmas práticas, mais ou menos como a música, né? Como nossos pais, tão lindamente cantada pela Elis Regina. Todo mundo muito revolucionário, mas aí chega uma hora que você reproduz aquilo tudinho. Não haverá felicidade para ninguém enquanto ainda mantivermos algum pensamento colonial, algum pensamento exploratório com relação ao outro ser humano. Então, é sobre isso. No cadete, o ambiente era de fato diferente. Autora de romances como Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram, Ernest Hemingway deve a sua popularidade a uma narrativa mais curta, O Velho e o Mar, novela que recebeu o prêmio Pulitzer em 1953, antecipou a sua consagração no ano seguinte com o Nobel de Literatura e gerou uma adaptação para a graphic novel do quadrinista, ilustrador e designer francês Thierry Murat. Assim como nos romances que partem de experiências de Hemingway como voluntário na Primeira Guerra Mundial e como jornalista na Guerra Civil Espanhola, O Velho e o Mar também descreve uma batalha. Mas, nesse caso, uma batalha mais elementar e universal,
contra a natureza e o destino. Com sua trama sumária, a narrativa descreve a jornada de Santiago, um pescador que, ao se despedir de Manolín, seu jovem ex-ajudante, parte solitário de Cuba rumo ao alto mar. A pescaria deveria acabar com a má sorte que rondava Santiago e introduz elementos morais e simbólicos no enredo. Ele quer recuperar o prestígio entre os pescadores e um orgulho que aparece nas reminiscências de Santiago durante a jornada. Mas o desafio é também a confrontação alegórica de um homem terminal com aquilo que restará de sua existência. Thierry Murat altera de forma ousada a estrutura do livro, fazendo com que, na HQ, o narrador invisível da novela se transforme no jovem ajudante do pescador. É ele quem conta a história de O Velho e o Mar para o próprio Hemingway, que aparece no epílogo dessa adaptação, que recupera a beleza viril de um lirismo ríspido que caracteriza a literatura do escritor norte-americano. Em Busca da África, de Mantia Diawara, ensaísta e cineasta nascido no Mali, investiga o impacto da diáspora negra na formação da modernidade. Traduzido do hebraico, A Vida Brinca Muito Comigo é o romance em que o israelense Davi Grossman entrelaça relações familiares e políticas. Em É Próprio do Humano, o professor de ética Dante Gallian extrai reflexões sobre conduta e autoconhecimento de episódios da Odisseia, de Homero. E Cartas da Terra, livro póstumo de Mark Twain, reúne 11 textos na forma epistolar em que o escritor norte-americano mobiliza seu estilo sarcástico contra os dogmas religiosos e a favor da ciência. A minha indicação é o Livro do Amor, volume 2, do Iluminismo à Atualidade, dessa autora, Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista. Esse livro fala sobre a evolução da visão do amor para as mulheres nesse período do Iluminismo até a atualidade. O livro que eu queria recomendar para vocês é o livro chamado Ruído, do Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman é um economista / psicólogo que fala sobre economia comportamental. Esse livro especificamente trata sobre a diferença entre ruídos, que são informações que podem confundir a cabeça de tomadores de decisões, como, por exemplo, investidores, e sinais e vieses, que são comportamentos sistemáticos e repetitivos que as pessoas têm. Então é um livro bastante interessante, que está bem em alta na academia econômica ultimamente. Recomendo super que vocês leiam. Eu indico Solitária, da Eliane Alves Cruz. Eu sempre procuro ler os livros da Eliane Alves Cruz, que é uma escritora jovem, uma escritora negra, uma escritora mulher, e fala de um tema que eu acho muito interessante, muito importante. Mãe, a senhora precisa se libertar dessas pessoas. A senhora não deve nada a elas. Pelo contrário, mãe, sou eu, Amabel, sua filha. Não tenha medo de encarar esse povo que nunca limpou a própria privada. Acho que é o livro. Depois do intervalo, tem uma conversa com a escritora Clara Drummond sobre o seu novo livro, Os Coadjuvantes. O Entre Linhas volta já. Em tom crítico e humorístico, Clara Drummond explora as contradições de uma personagem jovem e da elite, que habita o mundo das artes e das relações utilitárias. A escritora e jornalista carioca conversou com o Entre Linhas sobre seu novo romance, Os Coadjuvantes.
Clara, quem são os coadjuvantes do seu romance? As elites, que é o ambiente no qual se passa, sobretudo, a trama, ou as pessoas que estão fora dessa elite, que estão numa espécie de invisibilidade? A elite que eu retrato no livro não está na mesma posição que já esteve antes. Então, é uma elite que é meio decadente. Quem não é coadjuvante, eu acho que talvez só a rainha da Inglaterra. Porque dinheiro é uma coisa muito abstrata, então você sempre pode subir mais. Então, você pode ter dinheiro para viajar de primeira classe, mas é diferente do outro que tem um avião. E você pode ter um avião, mas você não pode comprar o Twitter se alguém faz um tweet que você não gosta. Hoje em dia, com esse estado de pós-capitalismo que a gente vive, eu acho que falar de classe ficou uma coisa muito mais difícil do que era antes e se tornou uma coisa também muito mais abstrata. Então, nesse sentido, eu acho que os coadjuvantes são todas as pessoas que não são a rainha da Inglaterra. A que você atribui este cinismo das elites tal qual você representa no seu livro? É uma coisa estrutural do país? É uma herança, enfim, da escravidão? É uma herança de uma desigualdade muito enraizada? Eu detesto aquele tipo de reportagem que é muito caça-clique, que é tipo o rei do camarote. É um tipo de reportagem que me aflige muito, porque faz com que determinadas elites olhem para o rei do camarote, que é um personagem super caricato, e fale, eu não sou igual a ele. Só que, na verdade, as elites brasileiras são iguais. Essa imagem que a gente tinha de uma elite letrada, eu acho que ela não existe. Essas pessoas elas vão votar em quem trouxer mais dinheiro para elas. O seu livro tem um tom satírico, ao mesmo tempo melancólico, e ele se passa quase que o tempo todo no meio social, no qual circula a Vivian, que é a narradora, que é uma curadora de artes plásticas, que convive com uma série de pessoas das elites, efetivamente, mesmo que seja uma elite empobrecida, e o único contato que ela tem, que aparece mais de forma relevante no livro, é com a Darlene, que é uma vendedora ambulante de quem ela compra cerveja no apartamento dela de Botafogo. O destino dessa Darlene, dessa vendedora ambulante, que é um destino trágico, parece indicar uma transformação, mas o seu livro é sobre a não transformação. Sim, eu acho que a Darlene ela é uma espécie de não personagem, porque a gente nunca chega a conhecer de fato a Darlene. Ela existe como uma alegoria, um símbolo, um fantasma nas percepções da Vivian. De um certo modo, a Vivian, ela usa a Darlene de forma que ela possa capitalizar, mesmo que seja uma capitalização delirante, que ela sonha com sucesso no momento que ela vai transformar a tragédia da Darlene num filme, numa grande obra, e aí todo mundo vai ver ela, Vivian, como uma pessoa virtuosa. É nesse sentido que o impacto que a Darlene causa nela acaba sendo um impacto muito superficial e muito oportunista, porque a Darlene nunca chega a ser um ser humano em carne e osso. Ela não tem interesse de fato pela Darlene, ela tem interesse no que a Darlene pode servir a ela. Tem uma frase do livro em que a Vivian fala: o mundo deveria tornar mais tranquila a existência de Darlene e não piorar a minha. Ou seja, na verdade, assim, é uma preocupação, mas ela não é uma preocupação visceral. É mais culpa do que empatia, né? Porque a culpa, ela não serve para nada, ela é autopunitiva. Então, eu me sinto culpada e eu me sinto melhor porque eu me sinto culpada. Eu me sinto melhor e falo, parabéns, eu não sou uma sociopata. E aí ela já se resolve ali mesmo, nela mesma. Então, eu acho que nesse sentido é o funcionamento da Vivian.
o humor acho que é o traço predominante do livro, apesar da crítica social ser tão aguda. Né? Eu acho que o humor é um dos assuntos que eu mais me interesso na vida. Eu acho que através do humor é possível você falar de coisas que são muito difíceis. Eu acho que ele é um outro lado da moeda da filosofia. Eu acho que o humor e a filosofia, eles lidam com as mesmas questões. Só que o humor, ele lida com essas questões de uma forma mais acessível. O Brasil tem uma formação histórica e social tão singular que gerou um gênero literário específico. Um gênero não ficcional, os ensaios de interpretação do Brasil, que se tornaram clássicos tanto do pensamento quanto da própria literatura. São livros como Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, ou Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, e que têm como antecedente a obra de Joaquim Nabuco. Homem público, diplomata e intelectual nascido em Recife, Nabuco esteve à frente da luta pelo fim da escravidão, ao lado de abolicionistas negros como José do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças. E em seu livro de memórias Minha Formação, profetizou que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Mas é justamente em O Abolicionismo, de 1883, que Nabuco dissecou a chaga representada pelo regime servil e propôs uma inovadora leitura da sociedade brasileira, na qual a escravidão é vista como o elemento mais determinante de nossa formação. Do ponto de vista da percepção contemporânea do racismo estrutural brasileiro, o abolicionismo parece muitas vezes idílico, ao dizer que a escravidão não criou o ódio recíproco entre opressores e oprimidos, ou ao idealizar a mestiçagem como um elemento que previne preconceitos e segregação institucional. Ao mesmo tempo, além de documento fundamental para compreender a história inicial do movimento abolicionista, o clássico de Joaquim Nabuco tem propostas políticas concretas, corajosamente formuladas no momento que antecedeu a própria abolição. Intuições sociológicas sobre o impacto da escravidão no destino dos ex-cativos e uma reflexão filosófica sobre o modo como a escravidão degrada a nação e perverte os algozes. O Entre Linhas de hoje termina com trechos da entrevista que o sociólogo Gilberto Freire concedeu ao programa Vox Populi em 1980. Seu livro mais conhecido, Casagrande e Senzala, foi publicado em 1933 e alterou profundamente nossa compreensão das relações sociais e raciais brasileiras. Premiado internacionalmente, Freire nasceu em 1900 e morreu em 1987 no Recife. Até a semana que vem. Eu considero esse meu livro, Casagrande e Senzala, uma espécie de professora de quem eu fosse o marido, conhecido por causa dela, professora. Mas tenho escrito outros vários livros, Sobrados e Mocambos é um, Ordem e Progresso, Além do Apenas Moderno, vários outros, 46 livros ao todo, fora opúsculos. Agora, quanto a um livro sobre o Brasil atual, realmente é um assunto fascinante, tentador, mas como eu sou um só, não posso escrever todos os livros que gostaria de escrever.